Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast Fios do Rock, já conhecido de vocês, eu imagino. Estamos aqui, eu, Gui Afonso, aqui na School of Rock, tá em Vila Olímpia, e junto comigo está o outro Fio, Fábio Pisca. Fala, Fio, tudo bem? Ô, Fio, tudo certo? Estamos aí para mais um programa sobre o rock progressivo. Maravilha, vamos continuar a conversa. Então, antes da gente eu preciso dar alguns recados básicos aqui para vocês que estão ouvindo. Então, a gente fala isso todo o programa, mas sempre é importante falar. Esse podcast acontece com o apoio da School of Rock, está em Vila Olímpia, e da School of Rock Higienópolis. É uma junção dos diretores musicais das duas escolas, no caso eu, no Itaim, e Fábio Pisca lá no Higienópolis, né, Fio? E isso. Além disso, a gente tem a ajuda do nosso grande produtor, João Pedro, o nosso querido Johnny, também fazendo as produções e lançamentos e tal. E eu fiquei sabendo que tem mais um ajudante aí, o Gabriel Wolf. Então, valeu galera, valeu Johnny e Gabi aí por ajudar a gente. E valeu School por dar esse suporte pra gente. Bom, sem mais delongas, então, recapitulação rápida do capítulo anterior. A gente falou, né, Fio? A gente focou anos 70, mas nas bandas que acabaram fazendo mais estardalhaço ali. Principalmente o Yes, que foi uma das bandas que a gente falou bastante, né? E a gente pincelou algumas outras, que hoje a gente vai se aprofundar mais, como Emerson, Lake and Palmer, Genesis, King Crimson, outras bandas muito importantes para o prog dos anos 70, mas que acabaram não sendo faladas tanto no episódio anterior. Exatamente. Lembrando que esse programa de rock progressivo, né, que assim como o estilo, né, parece que não tem fim, né? A nossa saga de rock progressivo. Que vai. Isso, tá mais longo que o disco do Yes, né? O Close to the Edge. Mas lembrando que o nosso objetivo aqui é fazer com que os jovens entrem nesse mundo do progressivo. Esse mundo tão bacana, sim, mas que se você não entrar pelo caminho, não digo correto, mas pelo caminho um pouco mais fácil, acaba que é um estilo que pode espantar algumas pessoas. Então a ideia aqui é justamente localizar as pessoas que querem adentrar este mundo, que seja de uma forma bacana e que com o tempo vá se aprofundando e entendendo cada vez mais o estilo. Boa! Uma das coisas, até pegando um gancho nisso que você citou, Filho, lá no nosso primeiro programa de prog, há 2 programas atrás, a gente comentou um pouco de como o prog era uma perspectiva da galera que tinha um pouco mais de grana, que estudava em escolas melhores, que podiam viajar e ter contato com outras culturas fora ali do eixo Estados Unidos e Inglaterra. E por meio desse conhecimento, por meio desse contato, o rock se junta e aí vira digamos assim, um estilo de um rock um pouco mais, não diria, não é melhor, isso é muito importante deixar claro. Exatamente. Não se trata de melhor ou pior, mas se trata sim de ornamentação, de refinamento. Isso. Então a gente está falando de um estilo de rock que é mais refinado, principalmente porque ele foi concebido nas classes, digamos assim, nas classes sociais um pouco mais ricas da sociedade inglesa, né? Então isso é muito característico e por conta disso o prog é cheio de referências, né? Quanto mais vocabulário você tem dentro da música, mais referências a sua música vai ter. Então a gente está falando de um estilo rico e por isso ele é denso. É complicado, né, para um cara pegar e falar, pô, vou catar o Close to the Edge aqui, vou botar pra ouvir. Se você nunca ouviu prog, provavelmente você vai achar um cocô. Exatamente. Porque é muito longo, porque tem muitas partes instrumentais. Então talvez o que a gente tá tentando fazer é mesmo dar uma iniciação no assunto e se aprofundar um pouco também, por que não, falar pra vocês um pouco dessas bandas aí de uma forma mais profunda e, enfim, dar umas referências pra vocês ouvirem. Isso. Então vamos lá, Fio? Vamos lá. Eu acho que talvez uma das primeiras bandas de prog, digamos assim, né, que tinha esse contexto, e isso é até falado por músicos da época, é o próprio King Crimson, né? E... A gente citou isso um pouco nos programas anteriores, mas a gente, digamos assim, que a partir de 67, com o lançamento de uma música de uma banda chamada Procol chamada Whiter Shade of Pale, se eu não me engano, isso. mas por meio
desse trabalho começaram as sofisticações a aparecer dentro do rock e elas foram se alastrando, principalmente no terreno inglês ali, até chegar mais ou menos nos ouvidos dessa galera que tinha um pouco mais de grana, como a gente citou, e uma dessas pessoas era o Robert Fripp, né, um guitarrista ali e tal, um cara que gostava da psicodelia, de certa forma, porque era um cara que gostava de solar, improvisar, um grande virtuoso da guitarra, mas ao mesmo tempo era um cara que tinha um pé muito firme calcado na composição. Era uma pessoa que... Ele é uma pessoa, né, que cita, por exemplo, a primeira vez que ele ouviu o Sgt. Pepper's na vida, ele cita que mudou a vida dele, mudou a forma como ele pensava a música, porque ele estava ali habituado e acostumado a ouvir compositores de música erudita, como Stravinsky, Prokofiev e outros, Bela Bartók e outros compositores ali do começo do século XX. E ele já queria meio que fazer essa transição. E para ele o Sgt. Pepper's, né, é a grande... É ali que ele observa que, então dá para fazer. Até então ninguém tinha feito, ninguém tinha tido sucesso comercial seguindo uma receita de algo muito longo, muito duradouro, cheio de partes, cheio de, né, super refinado e tal. Os Beatles vão seguindo esse caminho, sai o Sgt. Pepper's, e isso é fundamental para o Fripp ter essa sacada do tipo, cara, então dá para fazer algo que é o que eu gosto, mais próximo do que eu gosto, música erudita, dentro do rock, porque, os Beatles acabaram de provar que dá pra fazer uma música, entre várias aspas, né, uma música de 30, 40 minutos, porque o Sgt. Pepper's é um álbum que vai se encaixando, ele vai deixando pra próxima e vai seguindo ali como se fosse um conceito. Então, isso é fundamental, o lançamento do Sgt. Pepper's é fundamental pra gente entender a ficha que cai na cabeça desse guitarrista, Robert Fripp, na Inglaterra, lá em 1967, 1968. E junto com esse outro movimento cultural que ele vai observando, ele vai concebendo o que em 69 foi lançado como In the Court of the Crimson King. E esse álbum, por vários títulos e estudantes do tema, como John Kovacs, que lançou livros sobre, Edward McCann, que também lançou livros sobre, esses historiadores eles conferem ao In the Court of the Crimson King o título de o primeiro álbum de rock progressivo de fato. E por que eles falam isso? Por conta da situação onde você tem um contexto lírico que não é composto por nenhum membro da banda, isso é importante. O letrista é o Peter Sinfield, ou Sinfield, eu não me lembro agora como é que se pronuncia o último nome dele, mas ele é o cara que compõe as letras do álbum, os poemas e tudo mais dele é que dão as letras do álbum, isso junto com a composição musical do Fripp e junto com uma banda extremamente grande e complexa que empresta ali das bandas fusion do Miles e ideias dentro do jazz, como por exemplo violino dentro da banda de rock, instrumentos de sopro dentro da banda de rock, enfim, e várias sonoridades diferentes. Ele vai olhar para esse formato, ele vai misturar isso na cabeça dele e vai sair o In the Court of the Crimson King, que, como eu falei, né, é importante por ser o primeiro, porque ele é de 1969. Então ele é o que... As bandas já estavam mostrando essa direção, como eu falei, Procol Harum e outras bandas, né, Arthur Brown, por exemplo, também já estava mostrando esse caminho no final dos anos 60, mas com In the Court of the Crimson King, aí você tem a obra completa. E mais do que isso, existem alguns... A gente chegou a citar isso antes, mas é sempre importante colocar quando a gente está falando de King Crimson. Existem algumas bandas que elas acabam ficando notórias porque participaram de um determinado evento. Então vamos falar, para citar um exemplo de um evento que a gente citou aqui antes, Woodstock. Joe Cocker. Eu, Guilherme, conheci o Joe Cocker não pelo trabalho dele, em geral. Eu conheci pela With a Little Help from My Friends. Isso não significa que o Joe Cocker seja um cantor desconhecido, ele não é. Ele tem um repertório muito vasto, ele gravou muita coisa. No entanto, aquilo que ele fez no Woodstock se transformou num ícone que influenciou gerações posteriores, sendo aquele som mais famoso dele. Então pode ser que o cara que estava na outra ponta dos Estados Unidos, né? A Woodstock foi ali mais próximo de Nova York, o cara que está na outra ponta não tinha ouvido muito Joe Cocker, ou tinha ouvido muito marginalmente. Chega até ele With a Little Help from My Friends, e dali ele tem a ideia de começar uma banda, enfim. Aquele som, que é o som mais comercial, chega e ele incentiva
outras pessoas a seguirem aquele estilo. Ou, por exemplo, tem pessoas que foram assistir, espectadores do Woodstock também assistem lá o Joe Cocker cantando, se sentem motivados e, pô, vou montar minha banda. Isso acontece, o King Crimson é responsável por esse empurrão no prog, nas bandas de prog, com o show do Stones at the Park, que acontece em agosto de 69, que o King Crimson sobe no palco, abre o show dos Stones, e lembrando, eu não sei as medições de plateia, mas era um show gratuito, feito num parque, assim, super famoso de Londres, então estava extremamente abarrotado, e nesse show estavam personagens como John Anderson, vocalista do Yes, Chris Squire, baixista do Yes, e outros membros, o pessoal do Genesis estava, outras pessoas que depois foram seguir pro prog, assistiram o show do King Crimson. E foi por meio desse show que as bandas se tocaram do tipo, olha, tem um caminho aí. Exatamente, como uma coisa de vários músicos que estavam vivendo essa efervescência, né, que vinha ali da música psicodélica. Isso, estava nesse momento histórico. Estava nesse momento histórico, e de repente eles viram ali uns músicos fazendo algo que eles falaram, nossa, é isso que eu quero fazer, né? Esse é o caminho que eu quero seguir. Exato. E também é importante dizer isso. Eu vou voltar um pouco na questão das referências. Quando a gente para ouvir 21st Century Schizoid Man, a gente percebe todo um conteúdo rock and roll ali dentro, mas na estrutura da composição tá lá a referência que o Fripp traz da música erudita. Ela tem um tema, tan, tararam, tan, tan, taran, e aí depois desse tema e versos, ela transita para uma sessão de desenvolvimento, onde ele pega materiais básicos, a música vai para um solo e muda um pouco a cara da música, e aí para retornar e para avisar para o público que a música tá acabando, ele retoma o tema principal. Pois bem, essa técnica de estruturação, de composição, é uma técnica que empresta do erudito. A gente tem no erudito, por exemplo, o que a gente chama de forma sonata, que nada mais é do que eu te apresento algo, aí eu desenvolvo esse algo que eu te apresentei e depois eu te apresento de novo a mesma coisa. Quando volta essa mesma coisa, é a referência que você precisa para entender, a música vai acabar. E aí é nisso que o King Crimson se baseia para fazer a música que abre o álbum. Se a gente fala que prog é a conversa do rock com o erudito e com o jazz, eu não preciso dizer mais nada, né? Exatamente. Tá aí a conversa, claramente, uma conversa direta com a estrutura do erudito, por meio do jazz, porque tem o solo improvisado, que é uma coisa muito jazzística, que a psicodelia estava emprestando já, que a psicodelia já estava olhando com carinho para isso. Então ele mescla muito claramente, tá muito evidente, no álbum, essas referências do jazz e do erudito que o Fripp tira da cabeça. Então, esse jeito de compor e de tocar é o que as outras bandas observam. Vale lembrar que o John Anderson e o Chris Squire, para citar dois exemplos que são do Yes, já eram músicos muito notórios, já eram grandes músicos. Chris Squire era um cara que sabia cantar, que sabia tocar baixo bem. John Anderson era um cara que sabia cantar bem. Os dois tinham muitas referências. Referências musicais que auxiliavam eles a compreender o que o Fripp tá fazendo. Então olha que interessante. 1969, os caras estão parados para assistir o show. Os caras, que eu digo John Anderson, Chris Squire e os caras de outras bandas de prog, Genesis, Jethro Tull, enfim, estão assistindo aquilo e falam, poxa vida, eu entendo tudo que eles estão dizendo, porque eu conheço música clássica, eu conheço música erudita. Então eu entendo essas referências, eu também entendo as referências do jazz. Olha lá, em cima do palco tem um cara igual a mim, que conhece e gosta dessas referências, e ele tá fazendo música, se ele pode, eu também posso. E daí a gente tem basicamente a pavimentação do prog como estilo daí em diante. Por isso que esse álbum é tão importante, por isso que esse show é tão importante. Ele pavimenta essa possibilidade musical como algo viável comercialmente. As pessoas gostaram de assistir, manteve o público atento, um público que era dos Stones, que não tinha nada a ver com o erudito em si. Nada a ver, exatamente. Mas eles conseguiram manter o público afim durante todo o show, apresentando aquele material. Então tem esse ponto muito importante na história do King Crimson. King Crimson é considerado uma das bandas fundadoras do prog, até porque Yes, Pink Floyd já estavam montados em 68, as duas bandas. O In the Court of the Crimson King é de 69.
Aí vocês vão falar, pô, mas 68 já existia o prog com essas bandas. Se você para pra ouvir os trabalhos do Floyd e do Yes entre 68 e 69, eles não são progressivos. Exatamente. Eles são outras coisas. Eles estão fazendo explorações para outros lados. Exato. Floyd a gente falou bastante no programa passado também. É. Eles estão explorando outras coisas. O próprio John Anderson tem uma entrevista que agora tá lá no YouTube com o Rick Beato, e ele cita um pouco desse momento. E fica muito claro que nessa época o Yes não sabia muito o que estava fazendo, nem sabia o que queria ser. Foi descobrir o que queria ser com a entrada do Steve Howe no terceiro álbum da banda, The Yes Album. Porque aí chega um cara que tinha as mesmas referências do Fripp. E aí a coisa toma um outro caminho. Então... tem esse ponto importante também. A guitarra é um instrumento muito importante pro prog. Muito importante, muito importante. Todas as bandas de prog tiveram grandes guitarristas na sua base. É extremamente relevante, assim, para construção de linhas, melodias e etc. Você estava comentando essa coisa do Yes, né, da banda só... Os primeiros álbuns ainda não mostravam o que seria a banda, né? Na essência. Sim. É a mesma coisa que acontece com o Genesis. O primeiro álbum do Genesis, oficialmente, que é o From Genesis to Revelation, de 69, eles nem consideram muito na discografia A cara da banda, da banda. Então, assim, algumas pessoas usam como ponto de partida do Genesis o Trespass, mas só no terceiro álbum é que vai entrar mesmo o Phil Collins e o Steve Hackett, e que daí a banda vai começar a adquirir a cara mesmo que a gente conhece, a coisa mais do rock progressivo. É interessante isso, né? Tanto o Genesis como o Yes. E o Jethro Tull também. O primeiro disco do Jethro Tull tem muita influência do blues britânico, né? Daquela onda do blues ali, que estourou ali do meio pro final dos anos 60 na Inglaterra, né? Do John Mayall, tem muito disso. Né? Agora, é muito interessante, você citou King Crimson, já é uma banda que no primeiro álbum mostrou a que veio, né? Exato. Apesar que é importante citar, o King Crimson é um projeto de pesquisa do Robert Fripp, né? Acho que o Fripp, dentro dos... É importante colocar isso para quem tá ouvindo, para as pessoas terem a dimensão um pouco do artista. O Fripp é um cara que sempre foi um estudioso do instrumento. Né, como guitarrista. Eu sendo guitarrista e observando as coisas dele, ele sempre foi um estudioso do instrumento. E a cada fase dele como guitarrista, o King Crimson teve um jeito de ser. Nessa primeira fase, que é a fase que tem o Greg Lake no vocal, o que me vem à cabeça agora é só o Greg Lake mais notoriamente. É uma fase em que o King Crimson estabelece a linguagem do progressivo, se mantém dentro disso, mas ainda está com uma sonoridade mais próxima do que o Yes tem. Uma sonoridade de um prog um pouco mais etéreo, um pouco mais atmosférico, com temas líricos que se aproximavam mais de questões, sejam medievais, ou históricas, ou então introspectivas, e rock and roll por um lado, mas tinha esse lado mais, digamos assim, ilustrativo do prog, nesse começo. Da mesma forma que o Genesis, né? Acho que isso fica muito claro nas bandas de prog. Elas meio que começam e aí atingem um ponto onde a gente fala, tá, beleza. E o King Crimson mostra de fato ao que veio, apesar de vai mudando esse contexto conforme o Fripp vai melhorando como guitarrista, vai tendo mais ideias diferentes e aí ele vai, né, contrapondo e colocando isso no estilo. No caso e tem esses 3 primeiros álbuns. Do Genesis que você falou é importante o álbum, o Nursery Crime, que é o primeiro álbum com Phil Collins e com Steve Hackett, que são bateria e guitarra, né? Ou seja, também trazem consigo uma referência que os outros músicos não têm, porque conhecem essa vivência do prog, já estavam trabalhando dentro dessa vivência do prog, que é muito importante. E uma coisa importante também dizer do Genesis, que eu acho muito legal, e aí eu passo a bola pro você, Phil, porque já que o cara é batera, é que o Phil Collins, a gente lembra muito do Bill Bruford, quando a gente fala de bateras no prog, né? Isso. É um dos bateristas mais lembrados, mas a entrada do Phil Collins dá um caráter muito interessante pro Genesis, né? Sim. O Genesis se transforma com a entrada dele. Sim, se transforma. O Phil Collins é o batera que sempre teve um estilo muito único, né? A gente já... Muito único. A gente já nota isso já no primeiro álbum. Então, assim, ele é um baterista que tem umas características
já de um estilo que é completamente diferente de um Carl Palmer, por exemplo, né? Baterista que ele vai numa outra onda, mas tem essa coisa do batera de progressivo e tal, da quebradeira, mas o Phil Collins, ele já começa, né? Além de baterista, tem a coisa de ser compositor e depois, logo mais, a coisa de ser o cantor, né? Ele acaba virando cantor também do Genesis, o frontman. E depois o Phil Collins, que todo mundo conhece. Carreira solo. Né? Exato. O Phil Collins se fez depois, exatamente por isso. Quando eu imagino, eu sou da época do Tarzan, sabe o desenho do Tarzan, da Disney? Que tinha You'll Be In My Heart. Sei. Era uma música do Phil Collins. E foi assim que eu conheci o Phil Collins pela primeira vez. Pra mim, ele sempre foi um vocalista de pop. Caramba. E quando você para pra ouvir, seja o Nursery Cryme, seja o Foxtrot, que pra mim é o meu álbum favorito do Genesis, ou Selling England by the Pound, ou o último com Peter Gabriel no vocal, que é o The Lamb Lies Down on Broadway, esses 4 álbuns tem o Phil Collins como batera. O jeito de ele tocar é tão fino, tão limpo, assim, é muito diferente do contexto de batera. Porque, me corrija se eu estiver errado, você até citou o Carl Palmer, né? Me parece que os dois, eles estão mais para um lado de bateristas que trazem referências da música clássica, da música erudita. Enquanto o Bill Bruford tá do lado do baterista que traz a referência do jazz, do groove do jazz, da levada. Tô certo? É por aí. Mais ou menos, né? Não. Eu sei que é linhas gerais, é por aí. Claro, nenhum desses caras se abraçou e morreu aí. Eles foram, né, melhorando, se desenvolvendo, ouvindo outras coisas, mas acho que é por aí mais ou menos, né? Sim. E o Phil Collins é um cara que... essa coisa do estilo, né? E a sonoridade, né? A bateria muito dinâmica, uma variedade de caixa, assim, que você... Na caixa e chimbal, uma variedade de dinâmica absurda. Parece que você tá ouvindo o cara ao vivo. Você sente aquilo tudo e foi microfonado a coisa, né? Então, é muito bem feito. Muito. E o fraseado dele. Essa música mesmo que você citou do Tarzan, ela tem uma virada ali no final do primeiro refrão pro segundo verso, que é uma das marcas do Phil Collins, né? Tanto legal. no fraseado como na sonoridade de bateria, que você ouve falar, isso é Phil Collins, né? Então... Sim. Isso é muito marcante. O Genesis, ele pega mesmo, começa a adquirir a cara ali a partir dessa entrada do Steve Hackett e o Phil Collins, né? Agora, tanto o Yes como o King Crimson, né, só fazendo um parênteses, são bandas que tiveram muitas formações, não é? Muitas formações, diferente do Genesis, é verdade. O Genesis, quando o Peter Gabriel sai, ok, tem as reformulações e beleza, mas o Phil Collins, os músicos principais ali da banda acabam continuando por mais tempo. E o Genesis, ele sofre um efeito interessante, porque do quinteto clássico, né, a formação clássica do Genesis com o Peter Gabriel, é interessante porque a banda ela vai diminuindo de tamanho na sua forma como eles gravavam os discos. Então, assim, sai primeiro o Peter Gabriel e a banda vira um quarteto e eles trazem para os shows o Bill Bruford, né? Para fazer a bateria. Sim, 76, sim. E a banda, no primeiro disco sem o Peter Gabriel, o A Trick of the Tail, acaba sendo o disco de maior sucesso comercial até então. Sim. E depois da saída do Steve Hackett, em 77, ali, 78, quando eles lançam And Dead There We Tree, que tem que é quando você tem o primeiro grande hit popular do Genesis mesmo, né? Que pegou todo mundo, todo mundo, né? Que é o Follow You, Follow Me. Follow You, Follow Me. Follow You, Follow Me, que é quando a banda vira um trio, né? Que é como o Genesis vem oficialmente até os dias de hoje. Inclusive eles iam fazer uma turnê esse ano e é esse trio, que é o Phil Collins, o Tony Banks e o Mike Rutherford. E daí eles têm como músicos de apoio o guitarrista, o Darryl Stummer, e até então tinha o Chester Thompson, que depois, a partir de 77, substituiu o Bill Bruford. E faz todas as turnês do Genesis até então. Mas, para essa nova turnê, o baterista vai ser o filho do Phil Collins. Ah, olha aí, que legal, que legal. Que já vinha fazendo shows solos do Phil Collins, né? Muito legal. Mas é interessante o Genesis, né? A banda foi perdendo peças muito importantes
E claro que para os fãs de rock progressivo, a banda foi também, consequentemente, perdendo a sua veia progressiva. Mas, Sim. por outro lado, a banda, em popularidade, foi só crescendo, né? Só crescendo, tocando cada vez em lugares maiores, ficando cada vez uma banda maior, né? Uma banda do mainstream mesmo, né? O Genesis, popularmente, junto com o Pink Floyd, são as bandas de prog mais populares, né? Comercialmente, as que têm maior sucesso, né? Mais venderam álbuns, mais atingiram número 1, assim, na Billboard. Isso, em ranks do Reino Unido. E é importante também notar, né? Isso é uma coisa que, basicamente, todas as bandas de prog fizeram. No final dos anos 70, o estilo muda, vai para uma cara mais pop. E aí as bandas de prog vão tentando sobreviver. E eu acho que o Genesis é uma das bandas que passa mais ilesa durante a época dos anos 80, assim. No sentido de conseguir se fazer, conseguir vender, conseguir fazer a banda funcionar. Final dos anos 70, né? Dentro do estilo. Eles vão para um estilo mais comercial e conseguem se adequar ao mercado muito melhor que o Yes, por exemplo. Que faz hits como Owner of a Lonely Heart, que é o maior hit dos anos 80 do Yes. Mas ao mesmo tempo é aquilo e não é o 90-125, não chegou no número que chegou o And Then There Were Three, por exemplo, né? Então, aliás, o And Then There Were Three é 78, isso é importante dizer, não é anos 80 ainda. Mas já tem essa cara, né? Já tem uma busca por um pop, digamos assim. E, de fato, os fãs de prog acabam mudando de banda nesse momento, vão atrás de outras referências. Isso é muito legal e acho que foi uma grande sacada dos caras na época, né? De entender o novo movimento do mercado e seguir para aquele caminho. E é um pop muito bem feito. Não tem nenhum erro para botar ali. É um pop muito bem produzido e muito bem estruturado e composto. A gente tá falando de uma banda que é precursora de Toto, por exemplo, que é uma banda sensacional, músicos sensacionais. Então, o Genesis é quem dá essa toada. E de uma forma muito bem feita, muito bem trabalhada. Enfim. Exatamente. Porque algumas bandas não conseguiram, né? Exato. Já fazer essa transição tão bem, né? O Emerson Lake and Palmer, a banda... Também, outro exemplo. No final dos anos 70, a banda, na verdade, acaba, né? Acaba. Nos anos 80, eles voltam, mas aí a gente vai falar sobre isso no próximo programa. Mas a banda termina no final dos anos 70. E o Jethro Tull também é uma banda que, assim, continua, mas que a transição para os anos 80 ela é mais complicada. Você vai ter trabalhos interessantes, mas você tem aqueles trabalhos datados que os caras tentaram fazer uma coisa moderna com a cara da época e acabou que ficou... Você ouve hoje em dia, acaba sendo datado, né? Exato. Você falou deles aí, eu acho que a gente precisa entrar neles agora, né? Chegou o momento de falar do Jethro Tull. Então, só pra gente fechar... Fechar não, né? A gente vai voltar, vai indo e voltando. Mas o Genesis, então, tem a saída. O Peter Gabriel entra, lança 4 álbuns com a banda nos anos 70. Entra, né? Ele lança 4 álbuns com a banda nos anos 70, que são o Nursery Crime, Foxtrot, Selling England by the Pound e The Lamb Lies Down on Broadway. Ele sai, e de 76 em diante, a gente já tá falando de um Genesis com Phil Collins no vocal. O auge do prog, tido, né, literalmente falando, o auge do prog é entre 72 e 75, mais ou menos. 72, 71, 72, você já tem um estilo muito bem definido, as principais bandas, as principais músicas, a indústria está muito virada para isso. 75, 76, a gente continua tendo grandes lançamentos, mas aí a gente tem que lembrar da vinda do punk. E é nessa época, né, entre 72 e 75 que o Genesis lança os álbuns de prog com o Peter Gabriel, que são esses álbuns que eu falei. É de 71, Nursery Crime, e o The Lamb Lies Down on Broadway de 74. E a saída até do Peter Gabriel, o movimento do Genesis pro pop já é uma visão desses caras nessa época de que o prog estava morrendo, não dá mais pra gente continuar fazendo do jeito que a gente fazia, a indústria mudou de direção, isso também mudou a cabeça do público, a gente vai ter que mudar de direção também. Que é o que as outras bandas não fazem, né? O Yes é mais conservador nessa mudança. Fala, não vamos mudar, a gente vai tentar ficar nisso até onde dá, o Jethro Tull também, né, e tal.
indo pro Jethro Tull. Jethro Tull é a banda de, né, tem vários caras que ficaram a formação durante todo o tempo, mas tem a cara do Ian Anderson, né, o homem com a flauta e aquela posição no 4 com a perna assim, né, ficou muito famoso, é a banda dele, até hoje, ele que assina tudo, apesar do Martin Barre, que é um dos principais membros da banda, nos principais lançamentos dos caras, né, Fio? Exatamente, não. O Martin Barre, ele... Claro que a gente não pode colocar no mesmo... na mesma importância do Ian Anderson, no sentido que a marca do Jethro são as composições do Ian Anderson e a coisa da flauta. Mas eu digo para você que nos dias de hoje, eu acho que você vai ter mais a essência do Jethro Tull assistindo um show do Martin Barre do que assistindo um próprio show do Jethro Tull, que você não tem mais ninguém das antigas. Sim. A formação são todos músicos mais jovens, né? Eu assisti o show do Martin Barre agora, um pouco antes da pandemia fechar tudo, e foi um show maravilhoso. E ele tá tocando assim, muito bem, o cara toca. Eu acho que a gente muito até comentou no gosto. episódio anterior. Isso, exatamente. A gente chegou a citar. Eu não sei se tem algum lançamento pra indicar pra galera, um DVD dele, ou shows dele no YouTube. Acredito que tem, assim. Eu acho que sim. No YouTube, você procurar, vai ter pesquisar. algumas coisas. Agora, a partir da entrada do Martin Barre, no segundo álbum do Jethro Tull, que é o Stand Up, é que a banda começa a adquirir mesmo a cara que consagrou mesmo, né? Sim. E nesse período, entre 1969 com o Stand Up, até 1979 com o Stormwatch, é a fase de ouro do Jethro Tull. Sim. É a fase de ouro e que todos os álbuns são muito bons, assim. E que o Jethro mostra mesmo a cara deles, a coisa do folk, do progressivo, com essa coisa da influência da música folk, que é muito legal, né? Só pra gente demarcar, então. O primeiro álbum que você disse, Fio, que inicia a fase, é o... A partir da entrada do Martin Barre no Stand Up, 69. Stand Up de 69, e aí até o Songs from the Wood, que é de 77, né? É essa fase de ouro do Jethro, certo? Isso, exatamente. Não, e é importante dizer, o Jethro tem um capítulo muito específico, né, na história do prog, porque o Jethro lança o Thick as a Brick como uma mensagem pro estilo, né? Tipo, vocês acham que o Aqualung é prog? Não é. Então toma o Thick as a Brick. Como que é essa história, mais ou menos, Fio? Porque as pessoas associavam o Aqualung como um álbum conceitual e ficavam sempre insistindo nessa coisa. E eles falavam, não. Lembrando só o espírito da época, né? O Aqualung é de 71. Eu falei que o auge é de 72 a 75. 72 saiu Thick as a Brick. Então, é um pouquinho antes desse auge, mas já é numa época 71, onde, digamos assim, já existiu a fã da mídia. Da mesma forma que na época dos Beatles, do Yeah, 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 tudo era Yeah, 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 nessa época tudo era prog, né? Vem daí essa nomenclatura. Tipo, não, é prog, isso é prog, só pode ser prog. Tem guitarra, teclado, baixo, bateria e voz? Prog. Só pode ser prog. E ele meio que fica puto com isso, né? Tipo, não. Exatamente, Aí eles resolvem fazer realmente um álbum conceitual, né? Sim. E sai a obra-prima do Thick as a Brick. Thick as a Brick, exatamente. E daí, ou seja, o Jethro ali, você pega 69, o Stand Up e 70, o Benefit, tem ainda uma pegada menos folk, uma pegada muito influenciada pelo blues britânico e tal, mas ali a partir da Aqualung, aí o Thick as a Brick, a Passion Play, que também é um álbum conceitual. Total. Esse é o mais doido e já é um álbum de excessos, né? A galera que pegou esse álbum pra ouvir fala, é muito excesso, Thick as a Brick já é muito denso, Passion Play é mais ainda, e é mesmo, assim. Exatamente, E daí depois você vai ter o que muitos consideram de certa forma, uma trilogia da fase folk, de folk rock do Jethro, né? Que seria os álbuns, o Songs from the Woods, Heavy Horses e o Stormwatch. Certo. Eles formariam algumas pessoas
pensam assim como uma espécie de trilogia, embora isso só em termos de sonoridade, tá? Nada a ver com conceito de letras ou coisas do tipo, é só uma questão de sonoridade, né? E o Stormwatch pra mim fecha a fase de ouro assim do Jethro. Nos anos 80, o Stormwatch, né, em 79. Depois, nos anos 80, a gente vai falar no próximo episódio, tem coisas interessantes, tem a primeira vinda do Jethro ao Brasil. Legal. E tudo isso a gente vai falar. Voltando rapidinho, Phil, vamos fazer só um parênteses sobre o Genesis, né? Que é uma banda que veio ao Brasil em 77. Olha, que legal. Numa época que era raro, os shows internacionais eram raros aqui no Brasil. O Genesis veio, foi na segunda turnê com o Phil Collins. E é a primeira turnê com o Chester Thompson, já não era o Bill Bruford. Na época, algumas pessoas foram no show achando que iam conseguir ver o Bill Bruford, mas ele já tinha saído do Genesis como banda de apoio, e já era o Chester Thompson, é a primeira turnê dele. Então, e é um show que é lembrado até hoje. Quem foi nesse show, é um show que até hoje ele é lembrado porque foi a primeira vez que se viu raio laser num show no Brasil. Olha só, cara, que doideira. Exatamente. Por causa que os caras eles trouxeram isso como parafernália de palco. Exatamente, parafernália de palco. E uma dica, cara. já fica. Uma dica, você encontra no YouTube o áudio do show de São Paulo, da mesa, excelente qualidade, o show na íntegra. Olha aí. Tá? Então quem tiver interesse... que legal, hein? Tem o show na íntegra, com o Phil Collins falando em português. Todas as falas em português do show, explicando. Muito interessante. Porque o Steve Hackett, nessa época, era casado com uma brasileira. Entendi. Então, acho que isso também ajudou um pouco a vinda da banda, né? Eles foram shows em Porto Alegre, no Rio de Janeiro e São Paulo. Mas o show de São Paulo você encontra no YouTube, só colocar Genesis Live em São Paulo, já vai aparecer ali. Você tem o show na íntegra, que é a turnê do Wind and Wandering, que é o segundo álbum com o Phil Collins, né, nos vocais. Sim, ou seja, eles estão basicamente tocando várias coisas do repertório com Peter Gabriel. Sim. Porque nessa época eles tiveram 4 álbuns com o Peter Gabriel e estavam no segundo com o Phil Collins, né? Então, cara, esse show deve ser sensacional, que é ouvir o Phil Collins cantar as coisas da época do Peter Gabriel ao vivo. Cara, deve ser sensacional isso. Sensacional. Então, só fazendo esse parênteses. A gente falou do Jethro. Tem um outro parênteses que eu queria fazer. Diga, filho. Que eu ia citar, você falou o nome de um cara importante aí, que é o Bill Bruford. O Bill Bruford é um grande batera do prog nos anos 70, né? Ele grava com o Yes em 72, o Close to the Edge. Aí ele vai pro King Crimson, participa da trilogia do King Crimson, que é o Larks, 73, o Stardust and Bible Black, 74, o Red, de 74. Aí ele começa a entrar em projetos diferentes, como, por exemplo, o UK, que é de 78. Ele toca com Genesis em 76. O Bill Bruford é um nome, ele é uma lenda na batera do prog por conta disso, porque ele tocou com todo mundo. Exatamente. É um cara que, enfim, participou de várias, tinha carreira solo já nos anos 70. Então, nos anos 70 ele já tinha o projeto dele, Bruford. Muito importante esse músico para a história e para o desenvolvimento do prog, né? Inclusive, algumas levadas dele no King Crimson são citadas até hoje por bandas como Tool, bandas de metal. Muito das coisas que ele imprime na bateria do King Crimson naquela época vão virar referência depois pro metal progressivo. Caras como Portnoy, por exemplo, vão olhar pro Bill Bruford com muito carinho. Ele é um cara que mescla bem as linguagens ali e tocou com todo mundo, né? Ele é o grande nome na batera nessa época. Exatamente. Junto com o Phil Collins, como a gente citou, o Cal Palmer, que também tocou com todo mundo, enfim. Não, mas bem lembrado, bem citado. A gente falou do Bill Bruford, né? A gente citou ele. E você ia citar uma coisa do Jethro Tull. Então, desculpa te interromper, manda bala. Não, do Genesis, né? Que eu quis fazer um parênteses sobre eles no Brasil, né? Que foi uma banda que veio aqui durante os anos 70, né? Certo. Assim, das bandas progs que estiveram no Brasil, a gente teve o Genesis e teve o Rick Wakeman, né? Só.
Sim, que veio pra cá Durante fazer... os anos 70, né? Fazer shows mesmo, né? Bom, eu acho que agora, Fio, falta só falar um pouquinho do Emerson, Lake and Palmer pra gente fechar, né? Sim, falta. O programa de hoje. Sim. Acho que anos 70 é basicamente isso. Isso. A gente vai chegar nas citações depois, aí eu vou falar um pouco sobre os trabalhos. Eu tenho que citar a trilogia do King Crimson, as participações, né, da galera, quem tava e tal. Mas isso eu vou deixar como referência depois, porque o King Crimson tem fases, e a fase do auge do prog, de 73 a 74, é uma fase muito importante pro desenvolvimento da banda. A banda vai diminuindo, até que no Red, que é o último álbum dessa fase, de 74, é só um trio. Então ela passa de uma banda de um grande ensemble para a redução de um trio. E aí eu vou deixar algumas citações para a galera ouvir depois. Mas vamos lá. Emerson, Lake and Palmer, Legal. O supergrupo, né, da época. Super Com 3 caras. Como a gente depois teve, para citar um exemplo de um supergrupo recente, Audioslave, por exemplo, pode ser considerado um supergrupo, né? Você pega as estrelas de 2 bandas ali, junta e, bom, dessas estrelas saem coisas muito interessantes. Na época a gente tinha o The Nice, que é do final dos anos 60, começo dos anos 70, com o Keith Emerson, o Greg Lake, 69 lá, com o King Crimson, e o Carl Palmer, ele vem de qual banda, Phil? Ele vem o Crazy World of Arthur Brown. Ah, do Arthur Brown, verdade, Crazy World of Arthur Brown. E também ele teve uma outra banda também, peraí... E o Atomic Rooster. Certo, boa. São essas as 2 bandas de onde ele veio. Isso, que já eram bandas com nome. Atomic Rooster. Bom, e é uma banda que, assim, eu acho que já chega no primeiro disco mostrando a que veio, né? Sim, eram pessoas já muito maduras musicalmente falando. Exatamente. E já chegaram, já se juntaram, já sabendo o que eles queriam, né? A coisa mesmo do som. E eles têm a grande estreia no festival da Ilha de White. Num festival importante. E eu acho que o álbum deles de estreia, diferente do que a gente citou sobre o Genesis, o Yes e o Jethro, que nos primeiros álbuns ainda a banda estava achando a cara, eu acho que o Emerson, Lake and Palmer no primeiro álbum já chega mostrando mesmo. Os caras chegam arregaçando. Chega arregaçando já. Chega. E no segundo álbum, que é lançado menos de um ano antes de espaço entre o primeiro e o segundo álbum, o Tarkus, eles já chegam, né? Que é o tema, você já pega a música Tarkus, que já é um tema que abrange todo o lado A do vinil, né? Então, com aquela coisa da estética, da coisa que a gente falou do progressivo, do conceito, né? Do álbum conceitual, assim. No caso ali é uma coisa assim, não tanto do conceito de história, tanto mais no lado A, assim, uma música, como se fosse uma música só, né? Com várias partes. Com várias partes. Na questão de tempo, o Tarkus é lançado em 71, acabei até cometendo um erro. Falei do The Nice nos anos 70. O The Nice acaba nos anos 70 porque o Keith Emerson vai pro Emerson, Lake and Palmer, né? O primeiro álbum do Emerson, Lake and Palmer é nos anos 70. 1970. Cravado, 1970. Então, quando eles já tinham o que queriam fazer, eles se unem, né? Aí sai o primeiro álbum, e no segundo álbum, como você falou, do Tarkus, ele une todos os sentidos também. É aquele álbum progressivo que, sabe, dá check em todas as checkboxes, assim. É conceitual? Tem uma música inteira num lado só? Tem. Depois, na capa tem alguma coisa a ver com a letra do álbum? Tem. O que você enxerga no LP? É o personagem principal, o desenho, né? Que é um tatu com roda de tanque. Tem tudo lá. Tem várias partes? Tem várias partes. Vai marcando todos os checkboxes, assim, do prog. Toda a megalomania do prog, Toda a megalomania tá lá, presente em 71, antes até do Close to the Edge, por exemplo. 71 é o ano de lançamento do Fragile, né, do Yes. Então, antes até do Close to the Edge. E já chegam com tudo muito bem fundamentado. E é muito interessante essa época, no auge do prog. Porque depois do Tarkus, aí eles eles fazem uma releitura de um trabalho de um compositor de música erudita chamado Mussorgsky. O Mussorgsky, Modest Mussorgsky, né? É um compositor de origem russa,
Só ver aqui para não estar fazendo besteira, ele é um compositor de origem russa. Isso. Você tá falando isso no Pictures, né, Phil? Isso. O álbum que vem depois é um álbum gravado, se eu não me engano, ele foi gravado ao vivo, né? Não tenho certeza, mas acho que ele foi gravado ao vivo. É gravado ao vivo. E ele é um álbum que arranja. O Mussorgsky, ele teve uma ideia quando ele foi numa galeria de arte, viu quadros em exposição dentro de uma galeria de arte de um amigo dele, e aí ele compõe peças para cada um dos quadros que ele vê. Então tem o quadro do Gnomo, que tem uma peça, né, de música erudita feita pelo Mussorgsky para aquilo. Tem as promenades, que são os momentos que você está andando na galeria. A própria peça do Mussorgsky, o quadro numa exposição do Mussorgsky, que é uma peça de 1874, já tem esse quê, entre aspas, progressivo, no sentido de, olha, você entra dentro de um museu e você está passando por cada quadro. Né? E para cada quadro tem uma música, e aí depois você sai do museu ali. Essa era a ideia do Mussorgsky, e aí o Emerson Lake and Palmer transforma isso em rock and roll. Eles fazem vários arranjos, tá? Não tem quase nada que é igual ao que o Mussorgsky fez. Todas as peças são arranjadas com algumas diferenças, ou pequenas ou grandes, mas todas elas são arranjadas. E é, de novo, mais um statement do prog em 71, os caras olhando pra música erudita e falar, não, vamos fazer do nosso jeito. Algo que vira uma marca do Emerson Lake and Palmer, né, Phil? Depois vai ter lá Exatamente. o Fanfarra pro Homem Comum. Isso. Do Copland, que eles também fazem, né? É uma coisa. Isso. O próprio Keith Emerson gosta muito. No Works, ele vai trazer umas outras coisas de música erudita também. A gente vai falar do Works daqui a pouquinho, né? Mas enfim... O Pictures é o álbum que vem depois do Tarkus e continua dentro da ideia de álbum conceitual, álbum de rock progressivo, né? Exatamente. Eu acho que o Pictures é bem assim o auge dessa estética progressiva, assim, né? Sim, sim. Com todas as características e tal, né? Mas na sequência do Pictures at an Exhibition, vem dois álbuns que eu adoro, né? Muito importantes. Muito importantes. O Trilogy e o Brain Salad Surgery. São dois álbuns maravilhosos. São os meus favoritos, eu diria. Maravilhosos. E que ali se encerra a fase de ouro mesmo do Emerson Lake and Palmer, porque a partir do Works, aí já tem uma coisa dos egos muito inflados, né? Tanto que, exatamente. O Works Volume 1, você tem um álbum duplo no qual cada um dos lados eram peças solos, né? De cada um deles, então pegando 3 lados, e só no último lado é que você tinha a banda junta, né? Que daí é um álbum que é conhecido pela adaptação do tema do Aaron Copland, do Fanfare for the Common Man. Hold Down. E Hold Down também do Aaron Copland, que tá no Trilogy. No Trilogy. Então, de fato, né? A conversa com Copland, que é um compositor de música, isso é importante dizer também, americano. Ele é dos Estados Unidos. Sendo que a tradição de música orquestral é muito mais europeia, de certa forma, né? Então, eles vão buscar num autor de música, um autor americano, autores russos. Eles têm um gosto, de certa forma, não só refinado, mas muito aprofundado. O Copland é um compositor muito importante, mas não é um nome como Beethoven, por exemplo, né? E eles não vão nessas obviedades. Não vão. O Copland já é um compositor já contemporâneo, né? Exatamente. E eles vão atrás desses caras, ou seja, eles querem conversar com compositores mais recentes da história. Por mais que tenha coisas do Bach que eles gostam de fazer e trabalhar e tal, o Carl Palmer tem lá até uma peça do Bach que ele arranja no lado dele no Works, já falando de um trabalho mais adiante, mas mesmo assim, eles não estão na obviedade, eles vão em compositores que são conhecidos, mas mais contemporâneos, mais próximos da época deles, o que é muito legal. E como você colocou muito bem, né? Depois do Trilogy e o Brain Salad Surgery, que ali dá pra ver muito bem uma banda claramente unida, com coisas muito específicas em cada uma das músicas, seja Jerusalém, Toccata, a Carnival do Brain Salad Surgery, tá muito coeso, né, o trabalho. E é uma banda que sempre foi um trio também, né? Teve uma época, uma história, no começo dos anos 70 ali e tal, quando a banda já formada, eles conversaram com o Jimi Hendrix pra fazer o Help, né? Hendrix, Emerson, Lake and Palmer, só que acabou não dando certo, porque o Jimi Hendrix morreu. Existe essa lenda, né? Do Help. Hendrix, exatamente. Help. O Hendrix, Emerson, Lake and Pisca. And Palmer. And Pisca, ó. Boa.
Aí, ó. Então, o nome da minha próxima banda vai... Eu tô em busca, eu tô à procura do Emerson e do Lake. Entendi, porque já achou o Hendrix também. Não, Hendrix não, mas pra montar minha próxima banda, que é o Emerson Lake and Pisca, né? Emerson Lake and Pisca, boa. Continua a mesma sigla. Mas Bom, gente, isso aí é uma piada. Não, claro, interna, faz certo, né? faz parte. Fio, só fazendo um parênteses rápido, você citou a gente tava falando de adaptações, né, de Bach, só lembrando rapidinho que o Jethro também, né, fez uma belíssima adaptação do Bourré, opa, que tá no stand-up, naquele álbum que eu vinha citando como o primeiro álbum, assim, da fase de ouro do Jethro. Bom, mas voltando a Emerson Lake and Palmer, tirando, né, a lenda do Help, né, com o Hendrix, depois rolou e tal, né, mas a banda ali, depois desse trabalho, o Works, a banda já estava meio rachada. Já racha antes até, né? Entre o Brain Salad Surgery, o final da época Brain Salad Surgery, eu acho que eles já estão com muita disputa entre eles de ego. Já. E o Works já é demonstrado isso claramente, como você falou. Exatamente. É um álbum duplo, né? Um trabalho duplo, onde você tem 4 lados de LP, porque são 2 LPs. 3 desses lados é de cada um. Então, tipo, o lado A é só Keith Emerson, o lado B é só Greg Lake, o lado C, que seria o lado A do disco 2, é só Cal Palmer, e só no lado B do disco 2 que você vai ter o trabalho da banda inteira. Claramente já mostrando, olha, tendências diferentes, nós pensamos de forma diferente, não dá mais para trabalhar tão junto assim. E a tentativa do Emerson Lake and Palmer de ir pro pop com Love Beat em 78 é irrisória. Aí já é uma piada musical, já não é nada que a gente consegue levar muito a sério do ponto de vista do trabalho. Os caras estavam completamente divididos e, sabe, contrato com gravadora que obrigou os caras a fazer um álbum. O Emerson mesmo falou, é uma vergonha e contra tudo que eu já fiz e já trabalhei. Esse álbum, Love Beat, é uma vergonha pra mim. Com aquela capa a la Bee Gees, né? A la Bee Gees, total. É engraçadíssima a capa, assim, é a coisa mais brega do mundo. Enquanto a capa do primeiro álbum, Emerson Lake and Palmer, a capa do Trilogy, que tem a cara dos 3, é muito bonita a capa, muito legal, tem toda uma questão imagética ali. A capa do Love Beat é triste. É triste, Eu fui no show do Cal Palmer no ano passado e ele até tirou um sarro a respeito dessa capa, né? Ele brinca? Brinca com isso, também. Dessa capa estilo Bee Gees, né? Bom, mas daí, ou seja, aí a banda acabou, e daí o que aconteceu com os membros da banda, a gente vai falar no próximo episódio, né? Sim. Porque já vai ser anos 80, né? Exato. Mas fica aí o registro, né? E eles todos, acho que da banda, né, o que mais consegue fazer essa transição bem feita é o Cal Palmer. A gente vai entrar nisso depois, mas ele é o batera do Asia, né? Isso. É uma banda importante para os anos 80 e tal. Isso, exatamente. Mas eu acho que isso resume bem a questão do Emerson Lake and Palmer. É uma banda de 3 caras fenomenais. É um super grupo, de fato, que se une, né, que se junta ali pra fazer... falei besteira. O Works Volume 1 já é um álbum duplo. O Volume 2, ele vem depois com apresentações e outras são coisas. Sobras, Sobras, exato. São sobras do Works Volume 1. Volume 1 já é um álbum com 2 LPs, que tem as divisões entre lados ali. Mas é importante entender que era uma banda que se junta com todos os motivos do mundo pra tocar junto e que 7 anos depois, em 77, já não tem motivo nenhum pra tocar junto. Já tá completamente cada um no seu canto, fazendo do jeito que quer fazer as suas coisas e é isso aí. Então é uma banda que tem uma passagem... Ela é muito meteórica, né? Lembra até um pouco os Beatles, no sentido, lógico que não no tamanho, não tem nada a ver, mas no sentido de ser uma banda que dura 7 anos. É aquilo, dura 7 anos. Depois, aí já não é mais a mesma banda, já não é mais a mesma coisa, existem carreira solo. Um cara que a gente não falou, Fio, mas é um cara dos Beatles, claro, né? O Paul teve Wings nos anos 70, né? Que é uma banda que também flerta com prog, de certa forma. Inclusive com tentativas, mas, enfim, você tem... Diga. Tem aquelas coisas, assim, não tem exatamente temas progressivos, mas
tem aquela estética, né? Se você pegar na coisa das capas, algumas as temáticas. várias músicas, né? Tipo, 2, 3 músicas dentro de uma música só. Band on the Run, por exemplo, tem muito esse caráter, né? Exatamente, muito bem lembrado. Band on the Run, acho que é um grande hit, né? Dos Wings tem isso, que são como se fossem 3 músicas em uma, né? Sim. E isso eu acredito que o Paul tá olhando pro prog, né? Quando ele trabalha. Com certeza. Eu não sei exatamente quando que é o lançamento do Wings, que tem Band on the Run, mas é nesse auge? Então, o Band on the Run é 73. Aí, beleza. Tá dentro desse momento do prog aí, que era a linguagem na época. Isso é importante dizer. Quando a gente fala que é a Era de Ouro, é porque vendia muito, tá? A Era de Ouro, do ponto de vista da indústria fonográfica, era o que movimentava o mercado. Exatamente. Aquilo, né? Só fazendo um parênteses, né, Phil? No último álbum dos Beatles, último álbum gravado pelos Beatles, né, o Abbey Road, sim. A gente já tem aquela suíte, né, no lado B, né, que você pega, que as músicas vão se conectando, que já viria a ser uma estética do rock progressivo, né? Sim. Então, ou seja, os Beatles, mais uma vez, na vanguarda. Os Beatles são muito importantes nesse aspecto. Até um parênteses aí para falar pra galera que talvez não conheça muito o meu trampo, eu fiz uma pesquisa sobre prog e rock progressivo e como o prog não só se desenvolveu, mas principalmente o Tales from Topographic Oceans, um álbum do Yes, que é um álbum cheio de excessos, é o álbum que vem depois do Close to the Edge, mas é o meu favorito, porque também estudei bastante ele, mas a questão nas minhas leituras, os autores que eu levantei para trabalhar isso do ponto de vista acadêmico, todos eles, quando citam, ou pelo menos quando entrevistaram e dão ali o report de músicos nos anos 70 que estavam na vanguarda do prog, os Beatles acho que são a banda mais citada junto com repertório orquestral. Então, os caras sempre citam Stravinsky, por exemplo, e sempre citam Sgt. Pepper's. Sgt. Pepper's é o álbum, acho, né? É o álbum principal aí para o prog conseguir se desenvolver. Acho que a gente até hoje não entende muito a magnitude do Sgt. Pepper's, né? O quanto ele é um álbum fundamental para todo o desenvolvimento de uma linguagem que vem depois dele. O Sgt. Pepper's, ele inaugura uma forma musical muito específica, né? Um jeito de fazer música comercial mesmo, que as pessoas vão explorar depois. Um álbum é muito importante e muito interessante isso. Em 72 sai o Dark Side of the Moon, em janeiro, no começo do ano, que também é um álbum muito importante, que também mostra pra muita gente, olha, esse é um caminho muito importante, mas que tá emulando um conceito do Sgt. Pepper's, que são músicas pequenas unidas entre si, só que agora com um conceito muito mais amarrado. O Sgt. Pepper's, que foi o que a gente falou antes, né, não tanto. Então, é muito importante ter isso claro, assim, né? A importância dos Beatles para isso. Sgt. Pepper's, o álbum branco também tem uma relevância muito grande, com Helter Skelter sendo uma música muito fundamental para o heavy metal. E experiências diferentes ali dentro, trabalhos diferentes ali dentro também, mas com essa pavimentação. Tem a música concreta na Revolution Number 9, que olha para um Pierre Schaeffer lá, da música concreta e tal, da música erudita francesa, contemporânea. Então, Beatles é uma banda muito importante pra gente entender, sim, esse desenvolvimento, né? Com certeza. Não, nesse sentido, Fio, não tem pra ninguém, né? Tem pra ninguém. Beatles é a banda mais importante e mais influente da história, da música. Sim, é a banda, mas e ponto final. Isso independente, assim, e ponto final. Independente do cara goste ou não. Se você analisa a música pop como um todo, historicamente, não existe uma banda que seja mais influente e que tenha tido um impacto maior do que Beatles, né? Além do alcance, né? Do alcance, é a banda que mais vendeu até hoje, né? Então, assim, o Beatles é um capítulo à parte mesmo, né? Eu acho que até uma das coisas que eu penso, assim, né? Cada estilo tem o seu grande movimentador, assim, né? Ou grandes movimentadores. A galera que tá na vanguarda, que não tá muito interessada... lógico, o sucesso comercial é importante, mas não é o objetivo principal. O objetivo principal é fazer música diferente. Aí a gente pode citar, a gente falou no capítulo de Fusion, né? Do Miles,
que Isso. era o cara que ditava tendências. Então, você quer descobrir como... o que o jazz estava pensando de forma geral nos anos 60, sei lá, em 63, vai ouvir Miles. Vai ver o que o Miles estava fazendo. Porque ele era o grande nome do jazz e todo mundo meio que olhava para o que ele estava fazendo para compor as suas coisas. Os Beatles são essa banda, né? É equivalente ao Miles Davis no jazz, de ser a banda que, além de ser a banda que é a mais famosa no mundo inteiro, todo mundo conhece, é a banda que dita todas as tendências. A gente vai fazer iê, todo mundo faz iê. Agora não é mais a gente vai conversar com música indiana, todo mundo conversa com música indiana. Não, agora também não é mais isso, agora a gente vai olhar pro folk, todo mundo olha pro folk. É uma banda que dita muitas tendências nesse sentido. Que fique... Para fechar esse programa, então, né, anos 70 aí, que fique isso, né? A gente começou nos anos 60 e volta a falar dos anos 60, nessa relevância dos Beatles. Eu queria deixar de referência para a galera que vai ouvir, eu falei bastante do King Crimson, eu queria deixar a primeira, a primeira não diria, né, a segunda trilogia. O King Crimson estreia, tem 3 álbuns, eles vão para um caminho, aí entra o Bill Bruford e aí eles fazem 3 álbuns, de 72 a 74. Eu queria deixar esses 3 como referência, que é a trilogia que tem Bill Bruford na batera, John Wetton no baixo e vocal, e Fripp na guitarra. E aí outros instrumentistas que vão ali, né, transitando, mas esse trio é essencial. Começa no Larks, Tongues in Nespec, que é o álbum da capa mais linda que eu já vi na vida. Então quem quiser procurar, é a capa do Sol e da Lua, é só colocar Larks, L-A-R-K-S, você já acha informações sobre esse álbum, né? King Crimson Larks. E aí você consegue achar a foto lá e tal. Esse álbum é sensacional. O Starless and Bible Black, que vem logo depois, que também é sensacional. E tem a peça que o próprio Robert Fripp acha que é a música mais difícil que ele já fez na vida, chama Fracture. E tem o Red, fechando a trilogia em 74, que é feito inteiro por um trio. Então, essa trilogia é mandatória para quem for ouvir King Crimson, porque, assim, dentro de uma casca de nós, coloca muito claro ali o que é a banda e onde a banda queria chegar. Ainda do meu lado, eu queria deixar como referências também um álbum de prog que coloca o conceito prog no bolso, que é o Thick as a Brick, que aí a gente tem, que é do Jethro Tull, né? Que é um jornal, é um álbum que tem... Ele é um jornal mesmo, ele foi lançado como se ele fosse um jornal de 12 páginas, do tamanho de um jornal, então aquele recorte tabloide, você dobrava a parte de baixo para ficar do tamanho de um LP. Um LP é um quadrado perfeito, né? O jornal é um retângulo, então ele abria, né? A parte de baixo desdobrava. Eram 14 páginas em papel jornal, com um LP no final. Tinha um garoto, né? É um garoto que ganha um concurso de poemas, e o poema desse garoto é o que é cantado no Thick as a Brick. Então é um álbum fenomenal, sensacional, mesmo, do ponto de vista de composição, de trabalhos, de temáticas, de temas musicais, motivos, enfim, é um presente. E ainda algumas das bandas que a gente citou hoje, Emerson, Lake and Palmer, Brain Salad Surgery, não tem como não falar desse álbum, e Genesis, o meu favorito, Foxtrot, que é com Genesis clássico, com o Peter Gabriel cantando. São essas as indicações que eu queria deixar pra galera ouvir das bandas que a gente falou hoje. E você, Fio? Legal, vamos lá, ó. Do Genesis, da fase clássica, né, com o Peter Gabriel, eu queria deixar 2 álbuns, Sell England by the Pound, maravilhoso, e The Lamb Lies Down on Broadway, os 2 últimos álbuns com o Peter Gabriel, falando assim em progressivo mesmo, né, para entender a fase progressiva. Eu tinha indicado antes o A Trick of the Tail mais como uma entrada no Genesis mais pop, mas agora falando sobre progressivo, os 2 últimos álbuns com Peter Gabriel. Emerson, Lake and Palmer, pra mim, assim, os 4 álbuns, o primeiro álbum deles, Emerson, Lake and Palmer, Tarkus, Trilogy e Brain Salad Surgery, já fica a dica dos 4, assim. O Pictures at an Exhibition, que tá aí no meio, eu já acho que tem alguns exageros, assim, e eu acho que o ouvinte, para entrar nisso, tem que tá um pouco mais maduro. Com mais calma, né? Exato. E mais calma. Ele já tem muito, já tem, né, tá um pouco mais preparado. Mas, então, o primeiro álbum, Emerson, Lake and Palmer, depois Tarkus, Trilogy e Brain Salad Surgery. Já são álbuns que eu já
fica a dica aqui, que é uma audição excelente. Excelente. Deixa eu ver o que falta. O Jethro Tull, né? Jethro. Bom, o Jethro Tull eu tinha comentado sobre a fase de ouro, né? De 1969 até 79, né? Mas eles lançaram, tem álbuns anuais, né? Todo ano tem álbum. Eu já tinha falado sobre o Aqualung, você falou do Thick as a Brick. Eu vou deixar aqui... Você também citou o álbum que tem Bourré, se eu não me engano. Bourré, o stand-up, né? Mas eu queria deixar como dica o que eu citei como uma trilogia da fase folk rock do Jethro, né? Songs from the Wood, de 1977, Heavy Horses, de 1978 e o Stormwatch, de 1979. Deixar essa trinca aí de dica. E acho que é isso, né, Fê? Eu acho que é isso. Tem bastante coisa pra turma ouvir aí. Sim. Um último detalhe que eu acho importante colocar nessas indicações que a gente está dando, a gente fez isso nos outros programas, a gente geralmente indica álbuns, mas eu posso ficar 20 minutos aqui falando, eu não vou conseguir exprimir com todas essas palavras que eu quero a importância de ouvir um álbum aqui. Quando você for sentar para ouvir prog, separa um tempo da tua vida. Tá? Separa ali uns 40 minutos, 50 minutos. É muito difícil álbuns de prog durarem muito mais do que uma hora, porque nessa época você não tinha como. O LP cabia um número finito de informação. No máximo 60 minutos, acho que nem isso, 40 minutos, 45 minutos era o long play da época. Então você vai ter álbuns até 45 minutos. Separa esse tempo e senta e ouve tudo. Porque exatamente. O álbum no prog é a joia rara, é aquilo que todo mundo tá querendo fazer. Então, na hora que a Emerson, Lake and Palmer se une para fazer, vamos supor aí, sei lá, o Trilogy, eles vão fazer o Trilogy. E é o álbum inteiro, e tudo ali dentro é importante. Mesmo que tenham interlúdios, músicas mais assim, né, de farra, no Brain Salad Surgery tem lá o Benny the Bouncer, que é uma música mais de brincadeira e tal. Tem isso, mas é o álbum inteiro. Então, eu queria reforçar a necessidade de tudo que a gente indicou aqui. Você que vai parar para ouvir, pega o álbum inteiro. Ouvir uma música e falar eu não gosto, você não tá ouvindo prog. Ouça o álbum inteiro, tenta entender o álbum inteiro, tenta captar todas as informações musicais que tem ali dentro. O prog é um estilo extremamente detalhista, então é muito... Eu, Guilherme, eu não consigo ouvir prog e fazer outra coisa. Se eu for, não dá nem pra andar ouvindo prog direito. Eu não consigo fazer nada, porque é algo que exige muito da nossa atenção para absorver todo aquele material. E o prog premia muito, mas assim, muito se você escuta de novo. Ouvir o Thick as a Brick, ouvir o Aqualung. Tô falando isso porque você citou o Jethro por último. Essa trilogia que você citou, Songs from the Wood, Heavy Horses, Stormwatch. A experiência de ouvir esse material é ouvir ele completo, do começo ao fim, com todos os detalhes que ele tem, e numa segunda escuta, pegar mais detalhes, na terceira escuta, você vai absorver mais detalhes, na quarta, mais coisa ainda, na quinta, mais coisa ainda, e você vai ouvir, você, Phil, por exemplo, você que citou essa trilogia, imagino que você conheça esses álbuns há muito tempo, e você deve ouvir esses álbuns desde que você os conheceu. Ou seja, e até hoje você deve achar informação nova. Eu, no Thick as a Brick, que é o meu álbum favorito, ouvi mais, eu acho coisa nova até hoje. Tô ouvindo o álbum há 6, 7 anos e eu não posso falar que eu ouvi tudo. Tem muita coisa ali dentro que, cara, eu não ouvi ainda. Eu vou ouvir ainda, né? Então é importante ter isso. E cada vez que eu ouço Thick as a Brick, eu me sinto mais feliz, porque eu percebo que eu absorvi mais coisa. E isso é que é fundamental, assim, no prog. É um estilo que premia muito o ouvinte atencioso. Se você presta atenção no que você está ouvindo, cara, você vai amar prog. Porque ele foi feito para isso. Não é música de fundo, não é música de background. É feito para ser prestado atenção. Exatamente. O Emerson, Lake and Palmer foi comigo, foi assim, cara. Foram anos e anos de amadurecimento. E vai amadurecer ainda mais. Isso que eu citei sobre o Pictures at an Exhibition, que pra mim ainda sou um pouco excessivo, pode ser que daqui uns anos eu fale, não, cara, escuta, tal. Por exemplo, o Trilogy, pra mim, era um disco extremamente difícil. Hoje em dia eu escuto o Trilogy como um álbum pop. Assim, curtindo as músicas, assim. Claro, tem que prestar atenção, mas já vou curtindo, assim. É um álbum que passa muito rápido, né? E antes era uma coisa que era muita informação, ele era pesado, né, de absorver tudo aquilo. Hoje em dia, não.
Então isso é legal. E até uma coisa legal, né? Você citou aí, curtindo o álbum. Isso é muito bacana, porque meio que você vai chegando nesse ponto. Você não vai estar nele num primeiro lugar, mas quando você chega nesse ponto de ouvir dessa forma, ouvir fácil um álbum, aí que a coisa fica legal. Porque aí você fala, pô, da hora, agora... E aí você vai, no caso de quem toca um instrumento, que você vai começar a trazer pro seu instrumento, que você vai observar no seu jeito de tocar. É aí que você vai começar a cantar a música sem estar ouvindo ela. Então você tá andando pra lá e pra cá em casa, você tá assoviando um tema. É aí que a coisa fica legal, que você começa a internalizar aquele estilo. Ele começa a fazer parte de você. E por isso que eu falo que é um estilo que premia escutas repetitivas. Porque quanto mais você ouve, mais aquilo vai entrando em você. Exatamente. Mais você vai curtindo. Isso é muito legal. Muito legal. Bom, o que a gente tinha mais ou menos para falar é isso aí. Falamos bastante aí das bandas nos anos 70. Programa que vem, anos 80, a gente taca ali pau. E por hoje, galera que tá ouvindo, é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Tem bastante referência para vocês ouvirem. E no próximo episódio, a gente vai entrar nos anos 80. A gente vai falar dessas bandas, tá? Que estavam nos anos 70 e chegam nos anos 80. E as mudanças que aconteceram nessas bandas. Tanto quanto falar de bandas que são notoriamente dos anos 80, mas olham para os anos 70 como referência para criar suas composições, álbuns conceituais e tal. Então você que gosta de Marillion aí, segura um pouco, o programa que vem vai ser o seu programa, mas espero dar um pedaço para vocês aí, espero que a gente tenha conseguido abordar bem os anos 70 de uma forma que os anos 80 fiquem mais fáceis de serem entendidos, né? Isso, exatamente. Então aguardem no próximo programa o que aconteceu com as bandas de prog nos anos 80, não é? Exatamente, Fio. É isso aí. É o dilema. E aí? Viramos farofa ou não? É agora que a gente deixa o cabelo crescer e vai pro glam, né? Usa aquelas coisas ou não? Isso, exatamente. Essa foi a grande questão do prog nos anos 80. Viramos farofa ou não? Aguardem o próximo episódio do Fios do Rock e vocês vão saber a toda a verdade. Exatamente. É isso aí. Fio, um grande abraço pra você, muito obrigado. Abração, Johnny na produção valeu. aí, grande abraço pra você também. Tamo junto e a gente vai se falando. Junto. E não esqueçam, só para relembrar aquilo que a gente falou no começo, essa iniciativa de a gente tá fazendo esse podcast com o apoio da School of Rock em Vila Olímpia, da School of Rock Higienópolis e também com a ajuda do nosso querido Johnny e do nosso querido Gabriel Wolf, fazendo aí as edições e dando aquele tapa para ficar muito legal do jeito que vocês estão ouvindo. Valeu, gente. Todo apoio jovem. Todo apoio jovem, é isso aí. Isso, valeu, um abraço e valeu. Tchau para vocês, gente. Falou! Falou!